De hoje para responder uma pergunta que vi de muitos de vocês se questionando em relação ao técnico Jair Ventura e esse começo de ano de fato fraco do Goiás até o presente momento, não só na questão de resultados, mas principalmente pelo baixo desempenho dentro de campo. Pegando as partidas deste ano, dá para dizer que basicamente o Goiás ele demonstrou um futebol interessante em alguns minutos do primeiro tempo contra o Goiânia, aquela vitória por 3-0 na Serrinha, o começo de jogo contra o Craque, aqueles primeiros 15, 22 minutos também foram interessantes e só. No restante foi bem massivo, seja as partidas contra o Anápolis, fora de casa, contra o Goiatuba também, onde o Goiás não deu um chute sequer no gol. Então, em 6 jogos, dá para dizer que basicamente o Goiás teve 2 partidas onde ele não acertou um chute sequer correto em direção ao gol, que foi contra o Goiatuba fora e contra o Vila Nova. Não colocou o goleiro para trabalhar. No jogo contra o Anápolis também não exigiu-se muito. Contra a Jataiense em casa, um elenco reserva, também não foi diferente. O segundo tempo contra o Craque, o Goiás precisando ganhar na Serrinha, também não demonstrou nada. Até mesmo uma comparação com o Zé Ricardo. Eu vi alguns torcedores se perguntando em relação a isso na live de ontem. O Jair Ventura está fazendo um trabalho pior do que o Zé Ricardo no Goianão do ano passado. Por incrível que pareça, é verdade. Tá? Pior que é verdade isso. Por quê? Eu vou analisar pelo seguinte prisma deste ano. Até fica aqui uma ponderação, né? Os 6 primeiros jogos que o Goiás fez no Goianão do ano passado, eles são quase idênticos ao deste ano. A única diferença é que o Goiás não enfrentou o Atlético nem a Aparecidense, mas no restante foram os mesmos adversários, né? Ao invés do Atlético, o Goiás enfrentou o Goiatuba, ao invés da Aparecidense, o Goiás enfrentou a Jataiense. Enfim, o Goiás, neste mesmo período de 6 jogos, vamos lá, do ano passado, a estreia foi contra o Goiânia, o jogo seguinte contra o Atlético, um empate fora. Ganhou do Anápolis em casa, sem jogar tão bem. Contra a Aparecidense, o Goiás começa a demonstrar um futebol um pouquinho melhor, mas acaba levando um gol de empate. Vence o Craque fora, um jogo que não foi bom, e empata com Vila Nova na Serrinha. Até esse momento, era um Goiás meio amargo também, né? Com 3 vitórias e 3 empates no Goianão. Começa a deslanchar na vitória fora de casa contra o Morrinhos, depois goleia a Jataiense e o Goianésia dentro de casa. Tem o jogo ainda contra o Iporá, o Goiatuba, e foi eliminado pelo Goiânia. Se a gente comparar que o elenco do Goiás era bem mais fraco do que o início desse ano, o trabalho do Zé Ricardo era melhor. Tá? Em 6 jogos de Goianão, tinha vencido 3, o Goiás até agora só conseguiu vencer 3 também, só que o Goiás tinha perdido nenhuma, tinha 3 empates. Neste momento, o Goiás já tem 2 empates, e do ano passado, o Goiás já tinha enfrentado os 2 clássicos contra o Atlético também, contra o Vila Nova. Então dá para dizer sim que o trabalho do Jair Ventura nesse momento, ele é pior do que o Zé Ricardo. Ainda assim, dando uma opinião sobre demissão, eu não tomaria essa decisão agora. Por quê? O mercado de técnicos oferece poucas opções, é o primeiro cenário. Agora eu mostro para vocês quais são os técnicos livres hoje. Em segundo ponto, se a gente concordou que o elenco do Goiás ele foi bem montado, e que também a escolha do Jair Ventura foi uma boa, apesar de eu não ter concordado com a não permanência do Wagner Mancini, acredito que vocês também, o Jair Ventura era sim um nome coerente para aquilo que o Goiás tinha de desafio nesse ano, que é a Série B, correto? Não tem como, em apenas 6 jogos, a gente falar que tudo isso foi por água abaixo. Não, mas também não quer dizer que não deve ter cobrança. O Goiás tem que ser cobrado e o Jair Ventura também. Por que o Jair Ventura tem que ser cobrado? Porque o elenco do Goiás, ele é bom. Volto a dizer, a gente no começo do estadual, a gente comentava sobre isso, tá? O Goiás conseguiu montar um elenco muito homogêneo para a sua temporada, algo que a gente não via já há muito tempo, para um início de ano. Uma comparação de Goiás de janeiro de 2024, em comparação com 2023, com 2022, com essa temporada, o Goiás tem um time sim muito bom. E até agora o Jair Ventura não conseguiu fazer esse time jogar. Então tem a responsabilidade dele também, principalmente na questão ofensiva. Só que demitir um técnico agora, não acho que seja um momento ideal. Até mesmo analisando os próximos jogos, o que eu colocaria em xeque? Próxima partida do Goiás, quinta-feira contra o Rio Branco. Na minha opinião, uma chance para o Goiás, inclusive, jogar com a sua equipe titular. Eu até tentaria mudar a data desse jogo. Para mim, essa partida tinha que ser na quarta-feira, o Goiás jogava com os titulares e faria o jogo titular de novo contra o Atlético no domingo, no dia 9, já para esses jogadores pegarem um pouquinho mais de entrosamento. O Goiás tem que demonstrar um futebol um pouco melhor nesses 2 jogos. Eu não estou falando para dar show, mas, em primeiro ponto, o Goiás precisa vencer os 2 na Serrinha. Isso aí eu acho que é indiscutível. Qualquer tipo de empate, derrota, tropeço, levar muitos gols,
tá errado, tá? Foge do padrão. O Goiás tem que buscar as vitórias. Em segundo plano, ser um pouquinho mais criativo. Não só, isso é culpa do Jair Ventura, não, mas também dos próprios jogadores, de chamarem a responsabilidade. Né? Os atletas mais experientes, como por exemplo o Arthur Caíque, o Edson Carioca, nomes que até agora não agregaram em nada nesse estadual. Então eu daria essa chance para o Jair Ventura, de pelo menos, para a gente começar a falar em possibilidade de mudança de técnico, esses 2 próximos jogos, contra o Rio Branco e o Atlético. Quer dizer, se o Goiás não vencer, por exemplo, o Jair Ventura tem que ser dispensado na hora? Não é assim, você tem que analisar cada cenário também. Eu não sou uma pessoa favorável à mudança de técnico a todo momento, senão a gente vai terminar a temporada com 5, 6 treinadores. Mas analisar a coerência, aquilo que o Goiás já poderia estar fazendo e até o momento não fez. Tá? Daria essa chance aí, um voto de confiança ainda para o Jair Ventura, sem questionar, sem fazer ainda, claro, questionar na questão de demissão, né? Mas precisa mudar muita coisa sim, só que